Boa noite! Como vocês estão? Quanto tempo? Muito tempo, hein, gente? Correria, mas a gente não para também. Estamos hoje novamente aqui para fazer uma live super especial, porque essas lives são sempre tops, né? Cá entre nós, a gente não é muito humilde nisso não, que a gente só chama gente fera e muito boa e com temas muito, muito variados, né? Paz além do espectro. A gente realmente pensa, né, com todo respeito ao autismo e trata o autismo de todas as... Fala, Thiago. Fala, Renata, desculpa. Todas as formas. Boa noite, pode chegando. Boa noite, Thiago. Manda lá o aviãozinho, né, para algum conhecido que possa se beneficiar desse conteúdo, tá bom? Compartilhe nossa live, chame os amigos e fique com a gente, mande suas perguntas, né? Não é todo dia que a gente está conversando com o defensor público, né, para tirar dúvidas sobre o direito das pessoas. A gente sabe que isso é um tema muito amplo, muito importante, muito necessário e com certeza a gente está falando com uma pessoa expert para ajudar a gente, para orientar, para trazer muita informação legal e bacana. E só para quem está chegando, tá? Nossas lives estão todas salvas no IGTV, no Facebook, você pode escolher por onde acessar, né? No YouTube. E ali você vai ver temas diversos. A gente já conversou com neuropediatra, com fotógrafa, com nutricionista, dentista, porque o autismo é realmente um tema muito amplo, né? Abarca muitas especialidades, não é só médico, né? Não é só da educação, Já conversamos bastante com autistas adultos. Maravilhoso. Com mães e pais. Cíntia, boa noite. Thiago, fica aí que a gente tá aí com a galera da Dona Leia, boa Teresa. noite. ele viu, né? Pode chegando, a gente está aguardando o Pedro chegar. Enquanto isso, você já conhece o Autismo Flix? É verdade. Minha mãe, ela clicou ali, o Pedro chegou. Então. Vamos lá chamar Depois o Pedro. dá uma olhadinha, a gente fala outra hora ali. Vamos chamar o Pedro para a gente começar. Boa noite a todos. Podem chegando, pode compartilhando. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Boa noite. Ajeitar a câmera, né, para ver se tá dando bem, para ver. Sim, ouvir, ver. Tudo bem, gente? E vendo? Seja bem-vindo, Pedro. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lili. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Nós agradecemos muito sua disponibilidade, seu tempo, né? A gente... Paulo, se tivesse melhor, deixa eu falar. Estou te acompanhando mais recente. A gente tá só deixar um alerta que a gente sempre olha para baixo, o computador tá ligado, então a gente fica lendo os comentários, então quando a gente estiver olhando para baixo, está vendo os comentários. Bom, primeiro, falar que o Pedro e eu estudamos na mesma escola, por um tempo no ensino médio, estamos juntos, então é um prazer ver pessoas que estudaram comigo indo à frente pelo seu trabalho, fico muito feliz. Feliz também por você defender essa causa, que acaba nos unindo, porque encontrando também, né, pela questão da Alice, que é a motivação toda, a gente ter essa página de falar sobre isso. Meu pai era paraplégico, mas com certeza eu entrei mais a fundo nessa questão do PCD por causa da Alice. Mas aí a gente queria falar, Pedro, faz a sua apresentação, fala do trabalho, para depois também a gente responder a pergunta como que é o trabalho do defensor público na garantia dos direitos da PCD. Foi engraçado, deixa eu só fazer uma introduçãozinha aqui, que foi curioso que a gente estava acompanhando uma audiência pública sobre inclusão escolar, né? E aí eu vi sua fala, procurador do Rio, Pedro Gonzalez, que legal, né? Vamos acompanhar as falas, porque no meio dessa galera toda tinha muita gente também com umas falas bem próprias, né? E foi muito interessante. E aí eu falei, aí Paulo falou, estudou comigo, né? Foi assim, que bom. Então, você tem o contato dele, vamos continuar falando sobre inclusão. E eu estou tendo a oportunidade, né, pelos contatos que eu tenho em Niterói mesmo, de participar de audiências na Câmara de Niterói, né, no mandato do vereador Túlio, para falar sobre inclusão escolar. A gente falou sobre o autismo e tem sido
uma oportunidade muito interessante. E eu também sou coordenadora regional do Lagarto Vira Pupa, né, uma instituição nacional que trabalha com acolhimento materno, com redes de apoio, e a gente está sempre tentando se atualizar o melhor, o máximo possível, justamente, né, para acolher e orientar da melhor forma possível, através das políticas públicas, do acesso, né, às mães e os pais que nos procurarem. Vamos só falar seu mini currículo, porque manda as pessoas procurarem no Lattes, se tiver alguma dúvida, né? Defensor Público do Rio, coordenador do NUPED, que ele vai falar melhor, né, sobre o núcleo, professor de Direito Constitucional e Prática Jurídica e mestre em Ciências Jurídicas e Sociais. De antemão, a gente pede desculpas se a gente falar muita besteira assim no juridiquês, que minha área é saúde pública, estou estudando autismo, então corro o risco de falar umas coisas meio bizarras aí, mas a gente tem um compromisso de ser o mais correto possível e não fazer desserviço, que já basta aí o que acontece nessas redes sociais, né? Então, por favor, nos corrija se for necessário. E a gente quer deixar esse momento aqui para você apresentar, né? E, na verdade, até respondendo a pergunta da live, que como é que é o acesso, como é que é esse trabalho, como é que as pessoas... Só estamos falando do estado do Rio de Janeiro, mas claro que isso serve para compreender as dinâmicas aí em outros locais, né? Então, o espaço é seu, tá? Fica à vontade. Se a gente achar que alguma pergunta pintou assim durante o que você está trazendo, a gente até tenta te interromper um pouquinho, ou a gente pode aguardar mais para o final para fazer alguma pergunta se alguém trouxer. Então, você pode aproveitar aí e mandar sua pergunta aqui pelos comentários ou por essa interrogaçãozinha, esse balãozinho ali do próprio Instagram, tá bom? E a gente apresenta. Então, fica à vontade, é um prazer, muito feliz por você estar aqui. Bom, gente, obrigado. Primeiro, boa noite. Eu vou começar fazendo a minha autodescrição, que é um hábito, né, que a gente pega quando lida com a causa de pessoa com deficiência. Então, eu sou um homem branco, eu tenho cabelos pretos, uso barba, estou usando uma camisa polo azul, listrada, e atrás de mim tem uma parede branca, não tem realmente nada de interesse atrás de mim. Eu queria primeiro, né, falar, primeiro que é uma live, segundo que eu não consigo chamar o Paulo de Paulo, eu só consigo chamar ele de Paulinho. Não tem como. Então eu vou acabar sendo informal mesmo, até porque eu conheci o Paulinho há anos, né? A gente estudou na mesma turma, né? No boa parte do ensino médio, mas já conhecia ele de cruzar pela escola desde muito pequeno, né? Desde quando eu era muito pequeno, desde quando ele era muito pequeno, conheci o pai dele. O pai dele talvez tenha sido uma das primeiras pessoas com deficiência com a qual eu tive contato, né? Então, já conheci, quer dizer, conheci antes de ter deficiência, depois de ter deficiência. Então, acaba tendo que ser informal mesmo. Enquanto a condução da live, fica aí à vontade, o perfil de vocês, eu estou como convidado, então vocês conduzam como acharem melhor. Bom, se vocês só descobriram o trabalho depois da audiência pública, eu já descobri o trabalho de vocês já tem um pouco mais de tempo. Eu até separo, né, assim, os perfis. O meu perfil no Instagram é um perfil mais da minha atividade acadêmica, uma atividade de professor, que não é exatamente nessa área, mas a gente acaba vinculando com a questão, né, da deficiência. Tanto que eu nem sigo amigos, parentes e tal, eu deixo isso mais para o Facebook, que é algo mais pessoal. É a divisão que eu faço. Tá? Por isso que o perfil está como professor. Mas eu já sigo vocês já há algum tempo. Eu já tinha o Paulinho adicionado no Facebook desde muitos anos, né? Me lembro dele primeiro divulgando as atividades dele como personal trainer. E aí depois, depois realmente começou a aparecer esse perfil, né, do Pais em Espectro. Eu falei, acho que o Paulo tem um filho ou uma filha com autismo. E aí comecei a curtir, comecei a ver me surpreendeu pela qualidade do material de vocês. Acho que é muito bom. Na verdade, vocês não são os primeiros, não vão ser os últimos. Já muitos pais e mães de autistas costumam ter uma bagagem de conhecimento fantástica. Assim. O pessoal realmente pesquisa bastante. Então, a página de vocês tem um conteúdo bem legal. Eu trabalho já desde 2016 no PED,
que é o Núcleo Especial de Atendimento à Pessoa com Deficiência. É um núcleo especializado da Defensoria Pública. Eu coordeno esse núcleo desde 2016. Eu sou defensor já desde 2010, já tenho um tempo, eu rodei pelo estado todo, atuando em tudo quanto é área diferente, desde vara de família, vara criminal, já fiz júri, já fiz de tudo. E aí depois eu passei a fazer essa coordenação. Esse é um núcleo especializado, voltado para atendimento às pessoas com deficiência, nas questões afetas as pessoas com deficiência. Então, qualquer questão que tenha a ver, assim, a pessoa com deficiência está procurando, né, um tratamento, né, está buscando, está com alguma questão com relação a, está precisando pedir uma acessibilidade no concurso público, ou está tendo uma dificuldade para conseguir o seu vale transporte gratuito, né, que é o vale social, o Rio Card especial, uma questão com plano de saúde, quer dizer, entre outras coisas, né, uma questão de curatela, tomar de decisão apoiada, violência contra a pessoa com deficiência, toda essa questão da vacinação, a gente foi acompanhando, tudo que afeta a pessoa com deficiência a gente atende no nosso núcleo. Outras demandas jurídicas que uma pessoa com deficiência possa ter, como qualquer pessoa, né, ela pode ter questões jurídicas, ela pode casar, se divorciar, ter filhos, comprar um produto e ter algum problema que veio com defeito e tal. A gente não faz atendimento no núcleo especializado, porque não é uma questão que tem a ver com o fato de ter deficiência, né? A pessoa pode procurar qualquer núcleo da Defensoria, que é espalhado aí pela capital toda, né, e pelo estado todo. A gente está em todas as... Onde tem um fórum, tem pelo menos um defensor ou defensora pública lá para atuar. Se não, no fórum, em algum local, mas aqui no estado do Rio a gente já está todo coberto. A gente passou por uma revolução aí depois da pandemia, né, porque a Defensoria sempre foi um local de aglomeração, naturalmente, né? Muitas pessoas, muito atendimento, seja pessoas procurando, seja, né, nossos estagiários, nossos servidores, os próprios defensores, recepcionistas, segurança, faxineiro, todo mundo lá, além de todos assistidos, sempre foi um lugar de aglomeração. E a gente migrou agora preferencialmente para um atendimento remoto. E tem dado muito certo. E já vim implantando um pouco de atendimento via WhatsApp, principalmente para a comunidade surda. Porque os surdos é que tem uma dificuldade. A gente ainda, infelizmente, ainda não tem intérprete de Libras próprios. A gente tem alguns que... a gente já fez alguns cursos de capacitação em Libras. Eu aprendi um pouco, muito pouco. Sei basicamente dizer meu nome, meu sinal. Ainda estou indo para o modelo intermediário para continuar seguindo. Mas a gente conta com uma parceria aí da Prefeitura com a Central Carioca de Libras, que às vezes consegue fazer os atendimentos, e agora no remoto a gente faz via Zoom, Skype, o que for, e tem funcionado bem, tá? Em processo para a Defensoria ter os seus próprios intérpretes, né? Eu venho fazendo esse trâmite lá interno. Mas então, o WhatsApp já estava ali, e agora a gente disseminou. Então, a gente tem um atendimento remoto como a regra hoje. Eu até divulgo aqui, né? Não sei, acho que vocês conseguem escrever aí, né? Se o pessoal quiser pegar, senão depois eu coloco. Sim. Comentários também, pode falar. Tem o nosso número de telefone, que a gente faz o nosso atendimento remoto, é o 99 880 0924. Aí a gente faz atendimento por ligação ou por WhatsApp nesse número. Ah, tá. Conseguiu pegar? 998800924. Claro que a gente ainda faz atendimento presencial. Hoje mesmo eu estava lá na Defensoria. Mas a gente está num esquema de rodízio, né? Antes eu ia todo dia. Agora eu vou... São vários defensores, cada dia eu tenho ido uma vez por semana, 2 vezes na semana. Aí às vezes vão outros colegas, entendeu? Mas a gente tem dado uma questão aí de segurança, né? Tem dado preferência para atendimento remoto, é claro. Quando a pessoa, quem não tem acesso à internet, tem uma dificuldade muito grande de usar o telefone, é uma questão urgente e tal. A gente tem, todo dia tem sempre alguém lá, sempre um defensor, uma equipe, né, completa para poder atender e acolher as pessoas. A gente também, né, pode
qualquer demanda, né? A gente depois até direciona para o telefone, mas a gente também tem um e-mail, que é o NUPED, NUPED, @defensoria.rj.def.br. NUPED, @defensoria.rj.def.br. A gente faz esses atendimentos individuais e tem um atendimento coletivo também. Então, a gente tem tido muita atuação coletiva também durante a pandemia. A gente teve algumas atuações importantes aí para conseguir garantir a vacinação das pessoas com deficiência, né? A gente teve um problema aí de inversão de fila, né, de algumas categorias profissionais que estavam aí passando aí na frente, né, de idosos, de pessoas com deficiência, entre outros. Teve uma atuação importante, então, nesse sentido. E, quer dizer, qualquer atuação. A gente teve uma atuação agora interessante também assim, muito novo, né? Acabou de acontecer. O concurso da Caixa Econômica Federal é um órgão federal, não é uma atribuição nossa, então a gente atua em conjunto com a Defensoria da União, porque a Caixa Econômica Federal fez lá o concurso, abriu um concurso público exclusivo para pessoas com deficiência, que é uma conduta bastante interessante, imagino que seja para cumprir a cota. Só que aí eles estavam exigindo para se inscrever que a pessoa apresentasse um laudo médico digitalizado, assinado com um token, com certificado digital, que é algo que a maioria dos médicos não tem, né? Chega a 50% dos médicos têm. Imagina quem depende do serviço público para conseguir um medicamento como esse. A gente atua também muito em educação e direitos. Que considero que isso aqui é uma parte de educação e direitos, né? Esse contato aqui com a comunidade e tal. Acho que vocês chegaram a acompanhar, eu vi que vocês compartilharam no perfil, eu não participei do lançamento porque eu estava de férias, né? Aquele curso Faísca, né? De capacitação do Estado. Foi uma atuação nossa, não estava lá porque eu estava de férias, né? Minhas merecidas férias eu não participei, mas dei aula nesse curso, né? Que é um curso que é aberto para a população em geral, que é de capacitação. Era até bom ter esse feedback para saber como é que está sendo a recepção, mas até onde eu assisti, acho que ele está bem interessante. Que é uma demanda importante, né? Com atendimento especificamente falando do autismo, né? Não só de deficiência, falando especificamente do autismo, é uma demanda importante, né? De você ter, por parte em planos de saúde já é uma guerra também grande, né? Mas por parte do poder público é uma missão quase que completa, né? De você ter um atendimento com mais cuidado, né? Um atendimento com mais cuidado com relação a isso. Eu não falei, mas você mencionou, né? Parte de educação, né? Educação inclusiva também é uma das nossas principais demandas, né? Seja uma acessibilidade para você poder acompanhar as aulas, equipamentos, provas, seja que a demanda mais comum, que é a do profissional de apoio escolar, né? Conhecido aí popularmente como mediador, alguns até chamam de estagiário, né? Porque na prática é um estagiário. Mas já falei bastante, devolvo a palavra aí para vocês, o que vocês quiserem, para a gente poder fazer um bate-bola mais dinâmico. O que você observou assim, na pandemia, né? Você está falando até das questões das ações coletivas, porque foi muito comum, mas assim, estou falando aleatoriamente, tá? A questão do acesso mesmo interrompido, né? E falta de recursos para continuar tratamento, e escola nem se fala, né? Eu acho que com isso pode ter tido muita evasão escolar, muita dificuldade. E você participou, tem conhecimento de alguma ação coletiva, ou relacionada à educação, né? A questão escolar, ou relacionada a atendimento, né, de saúde, como é que isso, na dinâmica, assim, conseguiu ter um encaminhamento? Estou falando, né, na minha linguagem, mas isso foi muito constante, as pessoas têm... porque prejudicadas a gente sabe que foram, mas, assim, qual foi o caminho entre, né, conseguir alguma resposta, tanto do poder público, né, quanto na educação e na saúde, ou realmente ter que segurar a onda, né, e esperar, porque realmente a gente viu que teve muitos problemas aí, muita defasagem nas questões de tratamento, né, e acompanhamento da questão escolar. Então, vamos lá. É curioso como que às vezes é por isso que a gente faz bem esses contatos, né? A gente, como que algumas coisas às vezes não chegam, né? A demanda aqui não chega. Muitas coisas a gente está aberto e muitas assim não chegam. A gente vai provocando o poder público em alguns pontos. Então, assim, a demanda sobre educação foi algo que chegou pontual, sim.
chegou sobre... Que aí, quando vieram as aulas online, as aulas em casa, veio o envio de material, né? E aí, principalmente alunos com deficiência visual tiveram dificuldade por não estarem recebendo o material adaptado, seja por letra ampliada, seja em braille, ou como for. Passou também, chegou inclusive no conselho, eu participo do Conselho Estadual de Políticas para Pessoa com Deficiência, o CEPD, não sei se vocês conhecem. É até interessante, é um conselho da sociedade civil, né, que participa algumas entidades da sociedade civil e participa alguns representantes governamentais, discutem políticas públicas. Isso foi muito falado. A questão dos atendimentos, aí acho que não foi nem tanta pandemia, a gente já vinha passando pela crise das CRPDs, né? Uma crise crônica das CRPDs aqui no município do Rio, isso foi muito forte. O que apareceu muito na pandemia foi a demanda da vacina. Né? Como que desgastou? A gente teve que ir até o STF para conseguir derrubar lá o decreto que visava, na prática, invertia, né? A ordem. E depois a dificuldade, assim, várias barreiras, né? Porque no caso das pessoas com deficiência, no final a gente conseguiu, né? De ter a repescagem, a gente foi vendo que o índice de vacinação estava muito baixo das pessoas com deficiência, mesmo com a prioridade. Porque, né, o calendário sendo divulgado em cima da hora, 2 dias de antecedência, e quantos que não... E algumas deficiências, principalmente as intelectuais, autismo, por exemplo, demandam planejamento, né? Deficiências físicas mais severas demandam planejamento, né? Você não pode pegar aquela pessoa com deficiência que simplesmente chegar lá e amanhã a gente vai vacinar. E levar e botar, quer dizer, primeiro tem que ter acessibilidade no local, tem que ter esse planejamento. Então, o índice de ausência era elevadíssimo. Chegou um momento que a campanha estava terminando, a gente estava com 4% da população com deficiência vacinal. E a gente fez muitas reuniões, muitas recomendações, ações. Isso a gente não chegou a precisar fazer ação judicial, né? Mas é uma atuação coletiva, né? Não precisou chegar a fazer ação judicial, foram ofícios e recomendações. Prefeitura, né, da alguma ajuda, o governo do estado, a gente também discutiu um pouco. A gente teve a situação ali do Maracanã, que abriu, foi ótimo, mas aí depois fechou. Como é que ia ficar a segunda dose desse pessoal, né, que foi aquele atendimento especial, um atendimento também um pouco estranho, porque era só para determinadas deficiências, quer dizer, tudo isso demandou muito. Tudo isso demandou muito, né? Na época da pandemia, acho que a vacina foi o que pegou. E uma coisa que a gente começou logo de início, isso foi acolhido também, foi uma vitória interessante, que era garantir acessibilidade nas campanhas de conscientização. Isso é algo que a gente sempre tem que ficar monitorando, mas às vezes escapa também, né? Mas é aquilo, né? Veio a pandemia e vem, bom, beleza. Você tem que lavar as mãos. Aí vem a propaganda dizendo que você, pega as suas mãos e faça assim. Beleza. E alguém com deficiência visual, o assim é o quê? Né? Então, cuidado de você ter uma acessibilidade com legenda, tradução em libras e uma descrição das imagens com relação a isso. Mais do que isso, os cuidados específicos também. Hoje agora a gente está falando de coisa que parece que foi um século atrás, né? Mas tem 1 ano e meio, 1 ano, por aí. Mas, né, quer dizer, no caso, né, de algumas deficiências, né, quem usa prótese, órtese, precisa fazer higienização. Então, se eu colocado com isso, como que as pessoas com deficiência visual são mais expostas ao vírus, porque elas tocam nas coisas para poder se guiar, né? Tocam no corrimão, tocam na mesa para poder se guiar com elas. Todos esses cuidados que são desapercebidos se a gente não faz essa provocação. Por isso que é importante também a perfis como os de vocês, né, ativistas da causa, para fazer essa provocação, dar esses alertas, né? Que a gente tão curioso que, às vezes, por exemplo, o autismo, que é o nosso foco, né? O autismo tem tanto essa visão biomédica ainda, né? Que algumas pessoas não reconhecem o autismo como deficiência. E aí, na questão dos direitos, quando entra justamente, né, que pela lei é igual, né, é considerado pessoa com deficiência, muitas pessoas não têm noção do que tem direito ali, por ser autista, né, depois do CID. Porque transita, né, o autismo transita ali em várias especialidades, em várias questões. É visto como uma doença para alguns, né, até alguns ainda falam como
sintomas, né? Não fala sinais, assim, algumas Ou até em cura, né? Porque a cura. deficiência até o conceito de deficiência a gente sente essa necessidade. A gente conversou com a professora Marinalva, que é da UFJ, né? De um núcleo de pesquisas e tudo, e a gente voltou a falar, por exemplo, uma coisa simples que você fez, que a gente às vezes vai na live e não fala. Autodescrição, vou me descrever, porque as pessoas não estão me vendo. Uma amiga me perguntou recente, ué, você estava falando esses dias, eu não entendi. É, porque as pessoas cegas, elas, né, que não são surdas, elas vão conseguir ouvir, mas quem é que está ali do outro lado falando, né? São coisas sutis do dia a dia. E nessa própria audiência aqui que eu ouvi do município de Niterói, o questionamento, a gente não tem na Câmara um intérprete de Libras. Imagina, como assim? Não pode fazer. Assim, a gente toma como política, assim, você pode fazer um evento voltado para as pessoas, que não deveria fazer evento nenhum, né? Que não tivesse um intérprete de Libras. Mas se você faz voltado para as pessoas com deficiência, é muito equivocado. É como se estivesse realmente excluindo uma parcela. Exatamente. Entendeu? É como se estivesse excluindo completamente uma parcela. Então, é o que a gente tivesse sempre. Isso é o que a gente conseguiu adotar na defensoria. 100% dos eventos agora, a defensoria que a gente faz tem intérprete de Libras. Sempre tem. Tem que Né? ter. E colocou, botou, divulga um vídeo, tem que ter um intérprete de Libras. Senão não faz. Senão não faz. Porque assim, se você está excluindo uma parcela da população. Quando você falou do autismo, tem duas coisas importantes que eu queria comentar. Primeiro, eu sinto isso, talvez até por uma afirmação, isso vem desde, né, de comunidade de uma forma geral, e muitos ainda das pessoas ligadas à causa do autismo dizem, falam, com deficiência e autistas. Não. Ponto. Não é autistas. Né? Não, então vem, assim, tem algumas lutas que são importantes, como tem o símbolo do laço com quebra-cabeça, e aí coloca para garantir, tem prioridade para os autistas. Mas já tem a deficiência. Assim, a gente ainda está indo na indefinição para ter um símbolo universal para a deficiência. O símbolo da cadeirinha está longe de representar. Né? Aí já veio o homem lá do homem vitoriano, que lembra o Leonardo da Vinci, que também já parece que a ideia a origem dele é exatamente o oposto, né? Que é o da perfeição do corpo humano. Então, realmente também não parece fazer muito sentido, apesar de ser um símbolo, né, sugerido pela ONU e tal. Então, normalmente, quando a gente fala, a gente coloca todos os símbolos. Então, bota a cadeirinha, bota a bengala, bota a orelha, bota o óculos, bota o laço, né? Bota o cérebro, e por aí vai. O laço está ali, comum. Não é pessoas com deficiência autistas. Não é para dizer que, não, aqui tem prioridade aqui na fila. Mulheres grávidas, pessoas com criança de colo, idosos, pessoas com deficiência autistas. Não, pessoas com deficiência. A lei berenice-piana, a famosa lei berenice-piana, é justamente para isso, né? É para dizer, né? É deficiência, então todos os direitos estão ali. Mas o que falta também? E aí por isso que está separado. Onde que a política pública do autismo é tratada no governo? Municipal, estadual, federal? Na saúde mental. Sim. Eu estava discutindo isso já há algum tempo. Eu acho que é a próxima etapa para a gente tentar ir coletivamente, coloca a instituição à disposição, se tiver apoio aí do movimento, para a gente levar adiante isso, até para conversar, longe de saber tudo, é importante a gente ter esse diálogo. A ideia da defensoria é sempre o diálogo com a sociedade civil. É pensar nisso, pensar em estratégias da gente tirar da saúde mental e trazer a política pública do autismo para a pasta da pessoa com deficiência, que normalmente, né, varia de governo para governo, de município para município, normalmente está lá na pasta de direitos humanos. Sim. Geralmente na Secretaria de Direitos Humanos, Desenvolvimento Social de Direitos Humanos, Assistência Social de Direitos Humanos, mas é uma política mais de assistência social do que de saúde mental. Está na hora de fazer essa transição. O pessoal do transtorno mental também tem essa demanda, mas a gente ainda precisa definir quais dos transtornos mentais são deficiência. Isso ainda está algo nebuloso, né? Que ainda precisa, depende da regulamentação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, da Lei Brasileira de Inclusão,
mas para o autismo não tem a menor dúvida. A gente tem que juntar esses dados. Eu tô lembrando que essa semana mesmo teve um post aí falando do CID-11, que já organiza de outra forma, né? Essas questões, e vai dar mais bola nessa discussão, mas aí a gente vai tentar ir peneirando, né, as informações para falar de uma forma mais clara, porque é confuso, né? Porque transita isso tudo. E é isso que você quer mostrar? Também a gente vai falar sobre até a gente essa semana pegou, né, o cartãozinho de estacionamento. De vaga especial, né? De vaga especial, tá aqui, acho que não sei se dá para ver. É o símbolo da cadeira, né? Tiveram que colocar o símbolo do autismo, por quê? No município de Niterói, né? Porque as pessoas autistas não tinham, assim, não, às vezes... Embora tinham acesso, tinham direito e tudo, tem a questão tinha que identificar. E aí é uma coisa, assim, que é tão... Essas coisas do direito, né? A gente acaba perdendo, perde muita oportunidade. É feita de propósito, para a gente não saber todos os direitos que a gente tem. Eu dirijo, né? Então, assim, eu tô com a Alice, eu vou buscar a Alice para algum lugar, a gente pegou essa semana. Foi essa semana, eu parei hoje, e acho que anteontem, numa vaga de deficiente. E aí o que aconteceu é que eu fico com receio de alguém vir me questionar. É tão bizarro que a gente vive, eu fico com medo de alguém me questionar. E lógico, eu ando sempre com a carteira da Alice, a Alice tem a carteira de identidade já especificando o TEA. Então, assim, mas assim, eu fico com medo, mas também fico assim, se alguém vier me questionar, eu já dou logo a carteirada. Porque assim, como é uma deficiência invisível, né, que a gente chama, tem sempre alguém apontar o dedo, né? E isso é curioso, mas também é muito chato, porque a gente tem que sempre ressaltar que o autismo é uma deficiência que não tem cara, né? É lembrar isso milhões de vezes, porque não tem cara, não é adjetivo, né? Não é adjetivo. A gente até tem um rios aí rolando aí, viralizando, sobre a pessoa questionando várias coisas, falando, será que eu sou autista que eu não tenho amigos? Não é isso, tipo assim, mas são vários questionamentos, né? Que roupa que eu vou usar, a questão fala sobre isso. E aí a gente tem que ter sempre um cuidado, porque tem que lembrar isso. E é tão bizarro que a gente está falando sobre coisas que a gente está em 2021, está em outubro de 2021. Né? A sociedade já era para saber mais sobre os direitos, sobre a questão da acessibilidade, a questão de a gente não ter intérpretes de Libras em escolas, em repartições, né? Ou até em eventos. A gente está falando sobre isso, eu lembro que até o nosso amigo lá de escola, quando trabalhava para o Cauã, que eu trabalhava na assessoria da UFC, eu falava para ele, falei, cara, fala o pessoal usar, botar a legenda durante as lutas, porque assim, tem pessoas que não escutam e querem saber o que está acontecendo na luta, né? Não está vendo quem que está batendo, quer ter um comentário. E às vezes essa sensibilidade, assim, um closed caption ou uma pessoa de... E a gente não vê isso, assim, hoje, em 2021, em outubro. Então, assim, parece que a gente ainda retrocedeu ou está ainda na Idade Média, né? Para essas questões do PCD. Mas tem outras perguntas aqui. A gente vai entrar nas perguntas, eu estou lembrando só mais a questão do autismo. A gente fica, né, pais de autistas leves, né? Nível de suporte, nível 1 de suporte, que leve é um termo muito complicado para falar. Mas, por não ser visível, né, a gente sempre fica nessa expectativa de ter que se justificar. Mas aí a diferença vai ser para a gente, né? Por exemplo, um dia na fila dos Correios, a atendente veio com educação, mas me perguntou, desculpe perguntar, mas qual a deficiência, né? Falei, assim, não por mim, mas as pessoas da fila estão perguntando. Falei, ela é autista, já está sem almoçar, já está bem estressadinha, então se ela esperar mais tempo, pode ficar mais desregulada ainda. Aí ela, tudo bem, eu só vou explicar para as pessoas, olha só o papel dela também, fiquei me colocando no lugar dos funcionários, o quanto tem que ser treinados, né, na abordagem, na comunicação. Aí ela me pedindo desculpas porque teve que fazer esse papel de me questionar, né? Qual seria a deficiência, porque eu estava com a Alice na fila preferencial. A gente trabalha, eu e Paulo, para que a Alice tenha cada vez uma tolerância melhor, maior, e consiga encarar as filas da loja Americanas, né, do que for. Ou as lives, porque ela está aqui conhecendo. Mas nos dias que realmente a gente vê que está difícil comprar essa briga,
por direito, a gente vai pensar no depois, porque uma criança autista que se desregula às vezes porque esperou 20 minutos ou 10, sei lá, dependendo do dia numa fila, ela pode passar o resto do dia, né, com ecolalia, com disfunção, com uma confusão mental, com um monte de coisas que a gente já viveu. E não são só os 10 minutos. E ninguém vê isso. É o tempo antes de chegar no local, Sim. todo esse período, isso tudo. As pessoas veem que é só esses 10 minutos, falam, foram 10 minutos na fila. Não foram só 10 minutos na fila, né? Foi o tempo, pegou trânsito. Teve todo o estresse de ficar no caminho, né? E isso é complicado, que a gente, volto a falar, e é por isso que acho que é importante o papel da Defensoria Pública para provocar o público, para provocar as pessoas, para que pensem mais sobre isso. Ela já está rodando. Você quer dar boa noite para as pessoas? E aí, desculpa aí. Vai. Sim. Ela não vai cair, não. Entendi. E a questão da gente ter que ressaltar, conscientizar as pessoas, conscientizar todo mundo que, enfim, todo mundo tem direito. A gente não é nenhum favor, né? Nenhum privilégio, né? Que é isso que é o mais triste. Mas vamos lá, construção, né? A gente sabe, assim, enquanto sociedade... vou ter que falar rapidinho, mas assim, enquanto a gente perdeu aí de construção de democracia, né, nesses últimos anos aí, o quanto a gente busca com o SUS, né, com as políticas públicas, para que isso seja garantido, né? A gente tem políticas muito boas, né, pessoas muito boas que fizeram esse material, e essa luta aí nesse bastidor, né, para que tenha acesso, para que tenha direito, para que consiga viver, estudar, estacionar, né, crescer, transitar pela cidade e por aí vai. Tá no papel. A gente já tem uma legislação bem interessante sobre pessoa com deficiência, sim. Em termos de legislação variados, tem bastante direitos. Às vezes a gente volta e meia são aprovadas outras leis, algumas mais para ganhar capital político do que para qualquer outra coisa, mas tem que botar, né, na prática. A Defensoria tem essa missão, né? A gente tem essa missão de defesa de direitos, principalmente para a Defensoria está ali para quem não tem condições de puxar um advogado, né? Para quem está numa situação de vulnerabilidade. E as pessoas com deficiência, por si só, a deficiência já é considerada uma vulnerabilidade, que já abre o ensejo aí para um atendimento até mais amplo da Defensoria. Toda a gama de direitos, né? Então, quando eu falo, né, a pessoa a Defensoria faz desde as demandas de divórcio, demanda de consumidor, defesa criminal, situação acusada de um crime, Lei Maria da Penha, etc. Essas as questões mais específicas em relação à pessoa com deficiência e outros públicos também, idoso, população LGBT, etc. Parece que tem pergunta aí, né? Eu não estou acompanhando, não. E é importante mesmo, eu tô, assim, até lembrando, ano passado eu estava trabalhando no médico de família, né, na ponta ali, com comunidade, ver pessoas que realmente não vai ter acesso. Nisso tem pessoas que judicializam, né, os convênios e têm os acessos aos tratamentos mais caros, e tem pessoas que estão totalmente sem por onde começar, né? Não sabem nem por onde começar e o que é possível fazer sem ter dinheiro para pagar, que acaba sendo, né, um drama muito comum aí nos nossos bastidores. Existe uma estrutura, né? Existe uma estrutura, pode funcionar bem, mal, mas existe uma estrutura e existe o direito que se deve buscar. Tem que saber, tem que conhecer, né, e fazer valer. Aí vamos aqui um pouquinho para os comentários, para as pessoas que estão aqui com a gente. Primeiro foi uma pergunta do Rafael. Rafael, aqui é questão envolvendo fazenda com pessoas com deficiência, qual órgão? Não entendi muita pergunta. Lê aí, irmão. Questões envolvendo fazenda. Com pessoas com deficiência, qual órgão? Tem alguma diferença? Eu acho que você falou um pouco isso. Dessa forma de fazenda pública, né? De fazenda, envolvendo a fazenda pública, pode ser. Dependendo da demanda, a gente atende no nosso órgão, dependendo da demanda, vai para o núcleo de fazenda pública. De repente, é isso que eles estão perguntando. A gente tem o nosso núcleo especializado, ou no FAZ, né? Núcleo de fazenda é quando você está indo entrando com alguma ação contra o Estado ou contra o município. Entendeu? Só a questão de saúde que a gente deixa como faz, porque já um núcleo especializado, porque ele já tem uma atuação extrajudicial de uma Câmara de Litígio de Saúde já especializada para isso. Mas isso no município do Rio, mas em geral vai para a gente. Na dúvida, pode mandar a mensagem lá para o nosso WhatsApp, que a gente caminha para o lugar certo, não tem problema não. Vou aqui de novo, porque aí também pode orientar. É o WhatsApp e atende ligação também, né?
Vai lá, vai para a Aí tem próxima. outra pergunta, a Fale com Isa, fala que dirige, com Isa, Fale com Isa, que estaciona em vários PCD, sai caminhando, as pessoas questionam. Ela sabe como é que é isso, enquanto ela vai se maquiar, enfim, posso me maquiar sem ser criticada, as pessoas parecem que não aceitam, né? A Braga Soraya quer fazer uma pergunta, pode fazer, né? A Jussara Xavier, as pessoas acham que tem que ver a deficiência, né? A deficiência deve ser comprovada. É uma coisa até bizarra, né? Que a Mônica, a menina Torquato, Mariana Torquato, que quando foi mais, que ela não tem um braço, né? A questão na nossa legislação, a pessoa tem que, anualmente, tem que comprovar sua deficiência, tem um laudo, né? Tipo, ela falou, meu braço não vai crescer, né? E ela tem que ter um laudo para se vacinar, porque o laudo dela já tinha vencido, e ela falou, não, eu não vou, a pessoa não quis vacinar porque não pode vacinar porque o laudo estava vencido. E assim, é bizarro porque assim, meu braço não vai crescer, você é deficiente para o resto da vida, né? E tem que ter um laudo para poder se justificar. A deficiência não tem que ser vista, né? E quem são esses fiscais, né? Uma sociedade tão confusa de viver, e tão deficiente no sentido de falta de compreensão, né? De solidariedade, de sensibilidade. Isso foi uma das coisas que a gente colocou na época da vacina. Acabei não falando isso com vocês, né? Porque foi dos extremos, né? A primeira versão do PNI, ele veio como autodeclaração. Que, por um lado, é bom, né? Facilita a burocracia. Por outro, é péssimo, né? Porque qualquer um pode se autodeclarar com as fraudes e tal. Então, né, isso também foram conversas importantes para se ajustar, para se permitir a comprovação. Tanto que a versão final, esse caso aí, descumpriu a própria orientação do plano. Tanto municipal quanto estadual, prevendo que a pessoa, para vacinar, podia comprovar por qualquer meio. Aceitava a carteira diferenciada, aceitava o Rio Card, aceitava o Vale Social, aceitava o laudo médico, e se não tivesse nada, ainda tinha a autodeclaração. A declaração como última hipótese. Então, essa recusa aí desse caso foi uma atuação importante que a gente teve com a Defensoria, mas também foi em parceria com o Ministério Público e com a comissão da OAB, né? A gente, nessa matéria de vacinação, teve uma atuação constante aí nesse ponto. Mas a gente teve dois avanços importantes. Você vê, pro autismo, isso é muito comum quando a gente fala de não ser visível. Essa carteira diferenciada, quando ela surgiu, ela foi muito polêmica, né? Eu também fui muito preocupado quando aprovou essa lei, porque medo de ela virar algo obrigatório. Mas, bom, ela tem ficado como facultativa e para quem tem essas deficiências não visíveis, a adesão tem sido maior. O autismo é uma delas, né? Perceba essa adesão, porque facilita a prova, né? Facilita a comprovação para você ter essa demanda, a pessoa que tem a baixa visão, algumas outras deficiências que não são visíveis, né? Coloca a dúvida. Fica ali da carteira, essa expressão não tinha ouvido ainda, mas sempre, né? Da carteirada. A carteira da Galícia é uma carteira normal mesmo, né? Que aí tem lá um símbolozinho, né? Uma pessoa com deficiência, até o cérebrozinho, né? Acho que ela tem os símbolos, tem a logo, né, da deficiência respectiva, da espécie, né, de deficiência respectiva, se ela é intelectual, sensorial, visual, mental, ou se ela é física. E com relação ao laudo também, outra coisa, a gente teve uma lei aprovada semana passada na LERJ, não sei se vocês souberam, para falar que o laudo pericial poderia servir para o resto da vida, se dissesse que a deficiência é permanente. Só que ainda é uma lei, mais uma vez, uma lei bem esquisita, porque ela enumera os tipos de deficiência e esquece das deficiências sensoriais, por exemplo. Se não me engano, ela fala em física e intelectual, mental, talvez, acho que só. Então, esquece da sensorial. E não fica claro, chama de laudo pericial, quer dizer, o laudo que uma médica emite é um laudo pericial.
talvez não, assim, uma lei que ainda pode gerar algumas confusões. Uma lei que pode gerar algumas... Seria importante se a gente tivesse algo assim mais forte. Eu tive essa experiência olhando quando a gente falou do próprio... Fala da instituição própria, mas quando a gente vai olhar, como que cada lugar comprova de uma forma, né? Se você vai olhar laudo de... Se você vai olhar edital de concurso público, é uma loucura. É uma loucura. Porque para se inscrever como cota PCD, alguns pedem que o laudo tem que ser emitido há 12 meses, outros 3 anos, mas aí às vezes tem que dar uma especificidade, né, no sentido de que a pessoa tem que conseguir um laudo só para tem que pedir um laudo só para conseguir se inscrever naquele concurso. Porque ele está colocado. Na vacina, então assim, tudo é um laudo, tudo é um laudo. O ideal é a gente começar a quebrar essa perspectiva de que se o laudo disser que a deficiência é permanente, se aqui não tem perspectiva de melhora, aquilo ali servir a qualquer data. Essa que tem que ser a demanda. Se o laudo não disser isso, beleza, vamos exigir. Aí a gente pode definir um prazo razoável. 2 anos, 3 anos, 1 ano. Ok, mas tendo essa informação, boa parte das deficiências, elas realmente não tem nenhuma perspectiva de cura, de melhora, de mudança, não tem porquê. Lembrando que é possível você deixar de ser, né? O conceito de pessoa com deficiência é longo prazo. Né? Longo prazo. Então, ela não é definitiva sempre. Você pode ter uma hipótese que ela deixe de estar presente. Por isso, essa preocupação. Mas não é a maioria dos casos, né? Não é a maioria dos casos. A gente sabe que quem convive com pessoas deficientes, normalmente, agora a gente tem a carteirinha, mas o pessoal normalmente anda dentro da carteira com aquele laudo médico velho, né? Para todas as situações. Já amassado, já todo dobrado, justamente para pegar uma fila, para pegar alguma coisa. Uhum. A gente pode... Opa! Deu uma pequena travada. Espera aí. Foi. Deu uma travadinha. Dá uma travadinha. Pra mim aqui tá bom. Tá bom. Você falou alguma coisa nesses últimos segundos aí? Não, esperando não. Foi para tem aqui... Sendo que vocês não têm que ser vistos, assim, entendem que é um privilégio, isso, infelizmente. Aí tem a pergunta aqui, depois a gente volta no comentário da Fala com isso, que procurei no site da Defensoria do Rio de Janeiro, e lá no site já diz que não fazem atendimento no INSS. Como para INSS? Como eu faço para tentar resolver o recurso? Ah, tá, vamos lá. Só para entender, a Defensoria ela tem 2 ramos. Então, a gente tem a Defensoria Pública Estadual, que é onde eu trabalho, que é onde eu atuo. E tem a Defensoria Pública da União, que atua com órgãos federais. Né? Mencionei a Caixa Econômica, demanda do INSS é a demanda mais comum. Então, sim, demanda contra o INSS para receber o BPC, a aposentadoria, o próprio auxílio emergencial, que foi uma coisa que surgiu. A gente não atende na Defensoria Pública Estadual, mas existe a Defensoria Pública da União. Eu posso dar o contato aqui também, se tiver interesse. Estou catando aqui. Porque o celular está ocupado, então tem que olhar no computador, né? Você fica lá e cá. Mas a gente chega lá. Pelo jeito, exatamente essa situação dela, né? Ela que ela está no caso único, então você pode fazer o atendimento pela DPU. A Defensoria Pública da União ela tem um telefone geral, você pode dar do atendimento remoto, né? Que é o 99210-4294. 99210-4294. 21 também? 21 também. Ela, né, a sede dela, pelo menos no Rio, ela fica toda concentrada. Enquanto a Defensoria Estadual é espalhada pela cidade, né, na capital ela fica ali na Presidente Vargas, número 62. A Defensoria da União, presencialmente, né? Eu confesso que eu não sei como é que está o atendimento presencial deles, mas nesse número você pode tirar a dúvida. Né? Esse Presidente Vargas de 62 é quase em frente onde era a tocha olímpica. Ah, sim. Lá naquela da Candelária. Da Candelária, ok. 92, não é isso? Presidente Vargas, 92, não é isso? Não, 62. Presidente Vargas, 62. Tenta ligar antes, né? Que talvez até remotamente consegue informações, né?
É melhor mandar para esse número, pegar as informações, eles não vão te dar tanto atendimento, informação do atendimento presencial, quanto se é algum outro número, vai receber uma orientação ali, com certeza. Tem um comentário aqui da Fale com a Isa, que tudo é uma questão de mudar o paradigma, né, a cultura, há que sim, ter muita sabedoria, perseverança, vontade de querer fazer a diferença. É mais ou menos isso que a gente está tentando, né? A Jussara fala que é uma postura educacional, um pouco do que a gente fala, né? O Pedro... Esse é o nosso trabalho. A questão do Pedro como professor e como defensor público, nós como os pais, né? Os autistas e o pessoal PCD que tem os perfis, que tanto educar, né? Tentar educar, não do jeito de catequizar e colocar na cabeça, mas sim mostrar tudo que tem que fazer, né? Tudo que tem ao redor, os direitos, os deveres, a acessibilidade que tem, e também, que é uma coisa que eu tento falar muito, que assim, a gente mostrar, né, a deficiência como ela é. Porque eu e assim, a Lília também, a gente tem muita esperança que, como pessoas como a Alice, né, autista, ou outras pessoas que têm deficiência, que estejam, né, no mundo regular, né, que estejam nas escolas regulares, que estejam transitando na rua com essa acessibilidade, a gente faça com que crianças, no caso da Alice, né, que os colegas dela entendam que o autismo não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então, que ela cresça sem um preconceito contra pessoas autistas. E ela já viu. Então, assim, isso é muito... esse é um pouco do nosso dever. Quando a gente quis fazer o nosso perfil, é isso, tentar mostrar para as pessoas que lógico, o nosso caso é um autista de suporte 1, mas que para que as pessoas possam ver que não é um bicho de 7 cabeças. Então, possa crescer sem preconceitos. Que a acessibilidade não é só a rampa, né? Que o pessoal fala muito que a acessibilidade não é só a rampa. Falar desse papo aí de lei que desobriga construções com acessibilidade, né? Não está uma pauta recente aí. Ufa! É isso. A gente lutando o tempo todo com retrocessos, avanços, questionamentos, né? Mas a gente traz muito também a questão da diversidade humana, né? Nós não somos iguais, nós temos nossas particularidades, a gente tem que aprender a lidar com o diferente, né? E o diferente meu é diferente do outro, que o mundo também, a vida inteira a pessoa que tem alguma deficiência se adaptar ao mundo, e o mundo promove o quê, né? Nunca o contrário, né? É sempre os ambientes deficientes que a gente costuma dizer, foi até a sua fala que a gente repostou na página mais cedo, né? Trazendo exatamente essa questão. A gente tem que aprender a lidar, a gente tem que conviver, tem que incluir. Porque é muito bonitinho, né? A gente falar inclusão, é importante, mas aí na prática, o que a gente consegue fazer, né? É muito bonito quando faz na pós-presencial, fazer o discurso... Na sociedade, o discurso em Libras, e depois quase 3 anos de políticas capacitistas, né? Que vai quer tirar o direito, quer colocar à margem o PCD. Enfim, isso entristece muito, porque que eu falo, e isso que me magoa muito, eu sempre repito isso. A gente está em 2021, a gente não está em 1980, está em 1970. Deu uma voltada boa nos últimos anos. A gente voltou. Voltou. É absurdo, porque assim, a gente está num mundo totalmente conectado, que a gente pode conversar. A informação está aí, né? O nosso perfil, a gente até agradeço pelo Gix, do material, e para mim muito a Lília, que faz bastante esse material, fazendo pós em neurociência, tem mestre em saúde pública. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado, porque senão a gente vai voltar para trás. Daqui a pouco os autistas vão estar numa escola especial, pessoas com deficiência visual vão estar num lugar especial, e vai ter só aquele pessoal regular que não tem nada, vai viver num mundo de fantasia, que não existe pessoas com deficiência. Isso é muito triste. Acho que o papel da sociedade civil é muito importante, né? Coloca como cidadão, mas como defensor, a gente vai como parceiro, né, para a sociedade civil, para reverberar mais essa voz, para somar e para
contra retrocessos e contra todas essas questões. Eu acho que a causa PCD ela avançou muito nos últimos anos. Então tem que combater os retrocessos, né? Essa visibilidade é importante. Sobre o material, é curioso, assim, acho que a matéria acho que vocês postaram hoje é semelhante a um gráfico que a gente postou semana passada na Defensoria, que é justamente o perfil da Defensoria, que eu pedi para preparar, que é justamente, né, a diferença entre exclusão, segregação, integração e inclusão. Que é muito caro às pessoas com deficiência essa questão, mas isso não serve só para deficiência, né? Serve para qualquer minoria, né? Então serve para quando eu estava falando, né, de inclusão de pessoas negras, inclusão da população LGBTI, inclusão dos idosos também, que muitas vezes sofrem segregação, sem dúvida, né, das pessoas idosas, mulheres, etc. E é curioso que a gente traz até essa provocação que essa inclusão é interseccional, porque ainda vem o autista que é da comunidade LGBTQIA+, né? Então ele está nos dois segmentos e ali ele também tem que buscar os direitos, né, dentro dos segmentos, vamos dizer assim, né, que tem, e garantir isso e existir também, né? E tem uma pergunta que... É pergunta? Acho que é a pergunta do Rafael de Rodrigues, né? Que foro compreende para... Competente. Competente, que foro competente para ingressar com ação sempre dos pais? É dos representantes das crianças ou depende do réu? Rafael, aí a questão é técnica, né? Mas vai depender da ação. Ele está perguntando onde que você tem que... É bem juridiquês a pergunta. Ele está perguntando... Eu vou fazer... Depois eu vejo na live. Rafael deve ser do grupo dele. Fiz umas 3 vezes. Vou botar é bem juridiquês, Rafael, mas vai depender da ação, não vai fazer diferença. O fato da pessoa ter deficiência não altera a competência, não. Então, se você estiver falando de uma ação proposta por alguém menor de idade, uma criança para um adolescente, é a mesma regra. Sendo maior de idade, também é a mesma regra, não vai alterar em nada, não. Inclusão não tem nada a ver com tecnologia, que a Jussara falou, né? E acessibilidade, né? Usando os recursos que for possível e acessível, né? Concordo um pouco. A tecnologia é importante, é um baita de um parceiro. As tecnologias assistivas são super parceiras para a inclusão. A gente tem que batalhar para que elas sejam mais baratas, né? Então, você ter uma lupa eletrônica, por exemplo, ela permite que uma pessoa com baixa visão consiga ampliar os textos ou para poder fazer leitura de qualquer documento. Só que é um equipamento caríssimo. É um equipamento caríssimo. A tecnologia ajuda você a ter um intérprete de Libras remotamente. Via Zoom. Então, assim, a tecnologia é um parceiro. A tecnologia está fazendo o Braille ficar obsoleto. A tecnologia está fazendo o Braille ficar obsoleto. Porque hoje boa parte dos jovens eles, com deficiência visual não sabem Braille, o que é ruim, porque piora a escrita deles e a leitura, porque eles aprendem a ler só ouvindo, né? E você fazer a leitura, ler mesmo, é bem melhor, mas o Braille cada vez mais tem sido menos utilizado. É ruim, mas por outro lado, né, uma pessoa... Eu tenho 2 estagiários com deficiência visual, e eles usam o computador e fazem atendimentos. Se não fosse a tecnologia, certamente seria muito mais difícil, né, tê-los na equipe, estagiando, atendendo as pessoas, redigindo os documentos, petições, ofícios e tal. A tecnologia é um parceiro. Precisa baratear. Isso aí, a questão da comunicação alternativa, né, que estamos até no mês, a gente vai fazer uma live semana que vem com um colega de você, se ele conhece o Togashi na faculdade. Na faculdade. Mas... É professor de judô, né, e a irmã dele, a Dinha, que vai falar de comunicação alternativa aumentativa, né? O quanto ajuda a comunicação de autistas e a gente conhece também programas, né, aplicativos, que assim, sendo acessíveis, vai melhorar muito a vida das pessoas.
legendas automáticas, né? Que a gente já conta em alguns serviços o quanto deve adiantar também, quanto adianta. Talvez acho que está falando mais, como eu escuto muito, das questões atitudinais sobre a inclusão, né? Sim. Não é criar dificuldades, mas as pessoas terem essa postura de. Não adianta ter a maior tecnologia se a barreira atitudinal continuar. Não adianta nada. Não adianta nada. E a barreira atitudinal é que vai fazer com que você, por exemplo, não queira investir nessa tecnologia porque é caro. Perfeito. Ah, não, mas para que eu vou botar piso tátil? Ah, é caro. Ah, alguém pode tropeçar. Ah, para que eu vou fazer a comunicação alternativa no meu site? Ah, não. E uma pessoa com deficiência se interessa pelos meus produtos. E por aí vai, né? Então, para que eu vou investir no intérprete de Libras? É caro. Intérprete de Libras, então, coitado, conversa com quantidade de vezes que alguém pede para eles trabalharem de graça. E a gente conhece estudam muito, né? Tem que trabalham muito, não é um trabalho, pode até fazer voluntário. Trabalho literalmente físico, porque a professora que foi professora da Alice, ela trabalha. Eles precisam se revezar, né? Não aguenta ficar sozinho. Várias audiências públicas, ela cansou assim, porque, enfim, é o tempo todo. Um evento, pela FABPUS, pela regulamentação deles, eles trocam a cada 20 minutos. Olha só, 20 minutos. Cada 20 minutos, aí se o evento for mais de 3 ou 4 horas, aí tem que ter mais intérpretes. Aí não pode ser só 2 intérpretes, tem que ser 3, aí eu já não sei de cabeça. É exaustivo, é muito difícil você fazer a colocação. Mas às vezes, volta e meia, alguém já chegou, vou fazer um evento, me manda mensagem, qual é esse intérprete de Libras? Conhece. Mas é para fazer de graça. Não, então não tenho não. Aí nem mando, porque assim, é questão de você valorizar o profissional, entendeu? Assim, às vezes a gente sabe que é na base da mais Instituto do Defensor, a gente vai muitas coisas na camaradagem, então, mas não dá para você chegar e isso é uma certa, né, barreira, não custa nada, porque senão, na verdade, você não quer despender aquele custo, né? Não quer despender aquele custo que faz parte, né? Mas aí o evento tem cerimonialista, aí o evento tem coffee break, tem microfone, tem banner, mas não tem tempo. Sim, A gente tem um empresário famoso aí que foi estar no CP esses dias, que tem um vídeo dele antigo que reclamando que teve que botar piso tátil na loja dele e que tinha que fazer no estacionamento, tinha que fazer aquele espaço para o cadeirante sair, né? E a vaga especial é maior, né? A vaga especial é maior, pra cadeira. E assim, é bizarro, porque a gente vê essas coisas, enfim, é um retrocesso. E o piso tátil que também ele reclamando, enfim, eu já vi muita gente reclamando que para que é isso, enfim, tem que explicar, né? Que aquilo ali não tá, o piso tátil não tá com uma cor diferente, não é diferente porque alguém pediu, porque é para colocar. E aí aquela visão, como você falou, né, que tem gente que pensa, né? Mas ele não, o deficiente não quer o meu produto, não quer. É a visão que é pior que assim, a visão que eu considero assim, a pior visão, que é a visão burra, né? Só pode falar assim, que tipo, o deficiente, os parentes do deficiente, as pessoas que trabalham com a deficiência são consumidores também. Todo mundo é consumidor, é cidadão, eleitor, é isso que você tem que fazer, é parte da população, né? Então, assim, são coisas que se você tirar, se você, não vou tirar porque ninguém... Não, cara, ele é consumidor. Enfim, ele cidadão, né? Cidadão, então é pensar nisso, né? E, enfim, as pessoas ainda conseguem, por isso que eu falo, que eu não consigo admitir, na minha cabeça, não consegue entrar que em 2021 a gente pensa que tem pessoas que pensam assim. A Fale com Isa, que ele estava falando, fala até do Togashi, e o Pedro, como a gente estudou no mesmo colégio, e a gente tem uma academia ali atrás do colégio, que a gente estudou, por muito tempo eu trabalhei, fiz estágio lá e trabalhei, tinha até um atleta paralímpico que tem uma deficiência de baixa visão, né, que a visão vai sumindo por anos, né? E assim, muita gente tinha que explicar. Eu sabia como estagiário, depois como professor, outros professores sabiam, mas tinha que, às vezes, explicar isso para algum aluno, principalmente no ambiente de academia, de ginástica, né, que você tem pessoas totalmente diferentes, porque ele só conseguia enxergar reto, né? Não tinha visão periférica. Então, às vezes, alguém esbarrava com ele,
enfim, até porque ele era um cara forte, né? O pessoal olhava, esbarrava e ficava com medo. Mas assim, a gente fala, não, ele tem uma deficiência, lógico, eu tô falando isso de 2005 a 2008, assim, não tinha esse conhecimento todo que eu tenho hoje. Mas a gente tinha que explicar, não, ele é uma pessoa com deficiência, então ele não enxerga, então, do lado. Então, desculpa, porque já vieram falar, pô, ele é mentira. Eu falei, não, é que ele não está te vendo mesmo, ele não está vendo. E como é uma deficiência invisível, a gente tinha que meio que explicar para a pessoa, né? Sim. E é coisa bizarra. Conviver com o diferente é fundamental. Para a gente combater com o preconceito é só convivendo com o diferente. Então, por isso que a educação inclusiva é tão importante. Eu acho que você também estudou na UERJ, não foi? Ou foi na FRJ? Eu fui na FRJ. Eu estudei no UERJ logo que começou as cotas lá. Né? Acho que era o segundo ano das cotas. Então, a gente já teve... Cada turma tinha, no mínimo, um aluno com deficiência. Era fundamental esse contato, assim, era interessante, assim, de você ter. Então, eu me lembro lá na faculdade, eu me lembro que tinha um rapaz, tinham 2 cegos, pelo menos, um com baixa visão, inclusive, namorava o cego, eram meus veteranos, mas cruzava sempre, na minha turma tinha um cadeirante. Fundamental para você lidar com a diferença. Então, você falou, porque aí não enxerga direito. As pessoas não sabem nem que existe a questão da baixa visão, né? Alguém que enxerga pouco, é mais uma deficiência que não é aparente, então, aí acha que ele está brincando e tal. Eu lembro que a pessoa, às vezes, vinha assim um pouco, mas como que a conversa era importante, né? Ver esse rapaz que era cego com a bengala, assim, passando, né, para poder ir para o banheiro, às vezes ele dava uma bengalada nas pessoas, sem querer, né, porque você estava passando aquele corredor no intervalo, enche assim, a gente ia... A pessoa está prestando atenção, vai desviando para liberar o caminho para ele, mas se você está conversando, ele tomava uma bengalada, aí falou, ele enxerga, tá me zoando e tal, não sei o quê. Mas, gente, a convivência é importante, assim. A convivência é importante. É só assim, só conversando, você vê, ele usa a bengala, começa a ver como é que funciona a bengala. E, assim, quando você está em espaços segregados, não tem como desenvolver essa visão, né? O preconceito, ele se afirma. Se você nunca viu o diferente, né? Aí é que vem o preconceito. Exatamente. E essas nossas posturas capacitistas, que é uma palavra também que vem acompanhando bastante, né? E o quanto a gente está aprendendo, a gente até fala, né? Nós somos capacitistas em desconstrução, porque na nossa linguagem, né? No nosso dia a dia, quando a gente nem se percebe, às vezes a gente está tendo uma atitude, mas é bom refletir. E se você estivesse no lugar do outro, como receberia isso, né? Essa é uma coisa, até uma mensagem bíblica, se a pessoa quiser levar para esse lado, né? Você se colocar no lugar do outro e não precisa ser religioso, né? E ter muito estudo para entender, né? Que nós, humanos, precisamos olhar para o outro, né? E entender o outro a partir da realidade do outro. Aí a gente já pode ir caminhando assim para as considerações finais e aí vai fazer os comentários. Pode fazer. Que minha mãe, né, falando que a gente sentiu na né? pele, né? O meu pai é cadeirante, para usar metrô, elevador, até para votar. A gente até na época fez vídeo, quando ele ia votar, toda vez que ele ia para votar, que ele fazia questão, ele viu acesso para a cadeira de roda da onde eles moram, no pé da América, até perto ali da Cefete. Não dá, né? E até tava falando com a Lília esses dias que eu fui pegar a carteirinha do estacionamento e assim, não é cômico, porque é trágico, mas assim, infelizmente, no quarteirão, da onde tem a Secretaria de Acessibilidade, não tem acessibilidade na calçada, porque a calçada é cheia de árvore e a calçada é pequenininha. E assim, assim, tipo, a gente não vê, não dá para entender. A culpa não é da secretaria, a culpa é de quem planejou. É muito longo isso, né? Esse papo é muito longo. E a Fale com isso falando que estudou na FRJ quando não se discutiam, né? Políticas de cotas, né? PCD. Eu fiz na FRJ de 2004 a 2007 e realmente não tenho lembrança. Isso é até triste de falar, né? Porque não tenho lembrança de ninguém com deficiência na minha turma, ou ali, né? Grupo, né? Porque não tinha, assim, na educação física, né? No centro de saúde tinha algumas, mas na educação física não tinha.
E até quando se falava, estou falando de 2007 para trás, então assim, não se tinha toda essa visão, e hoje em dia se tem. Então, assim, é um processo de desconstrução mesmo na sociedade que vai demorar, mas a minha esperança, nossa esperança é que, pelo menos, a geração da Alice, a geração dos mais novos, cresça melhor, né? Com menos preconceito e com mais empatia, né? Porque eu falo muito com meus alunos que a gente passou por duas grandes guerras e agora uma pandemia que está no mundo digital. E a gente a pessoa não mudou, né? A esperança realmente é com essa geração que está aí crescendo para ver se muda. Mas a gente está aqui ainda, né, tentando fazer essa transição ou tornar isso o mais naturalizado possível. E aí, Fale País está falando. Que ela estou no fundão e pegava o Real Brasil, que é o ônibus interno da FJ, e pegava errado. E realmente ele era bravo, pegar errado, você podia parar em alguns lugares que ninguém ajudava. Mas, assim, pode fazer as considerações finais, Pedro, pode falar muito. Te agradece demais, né, sua disponibilidade, seu tempo para conversar com a gente. Mas antes de fazer o print da foto. Isso. Vem aí. Isso vai aparecer agora. Nossa convidada VIP. E a gente, quando tiver essas dúvidas aí, tá? Esse contato aí é importante para a gente pedir orientação pelo Instituto, ou até sempre alguém pergunta para a gente. Tudo bem? Vamos fazer aqui a selfie. 3, 2, 1. Aí foi. Opa, bacana. Pode fazer suas considerações. Oi? Queria agradecer aí vocês, que fico à disposição para no futuro outros contatos, e a gente quiser repetir, a gente faz outras vezes e tal, de acordo com o formato, a gente faz uns tiras dúvidas e tal, essas trocas. A gente vai falando, vai ficando informal e é assim mesmo. A gente tem esse trabalho na Defensoria, tem esse trabalho de educação de direitos, a gente tem cartilha no site da Defensoria disponível, dou palestras, cursos para esclarecer direitos das pessoas com deficiência, de algo mais profundo, né? mais tranquilo para a gente colocar. E esse trabalho é informativo mesmo. É importante que as pessoas procurem os direitos delas, é assim que a gente vai defendê-los, né? Também não adianta a gente também ficar... É importante a sociedade civil, né? Ativistas terem essa participação. Pode ser ativista de internet, pode ser ativista de verdade, mas é se movimentar, né? Não ficar esperando providências, né? Divinas, órgãos competentes, ou de achar, porque é assim que a gente vai... né, movimentar. E a sociedade é que sustenta esses órgãos, essas autoridades, é ela que deve cobrar e buscar os direitos. Então, eu me coloco aí à disposição aí de vocês, né, para outros futuros e tal. A gente vai estreitando os laços, conforme quiser repetir, vai ser sempre um prazer ter aí com vocês. Muito, agradeço muito. Eu estou até pensando, a gente depois pegar o pessoal da acessibilidade aqui de Niterói, o professor Túlio, a Ágata, que a gente também, dos bastidores ali da política, a gente pode pensar assim mais para frente alguma conversa bem legal. A gente nunca fez live com 3 quadros, né? Vai testar semana que vem, mas acho que é certo. Se o Instagram deixar, não botar dificuldade, Marquinhos, quem der, ajuda a gente aí. A gente faz sim, vai ser um prazer, vai ser muito bom. Minha mãe falando, fala também que a mãe do Pedro também trabalhou no colégio, e foi muito legal também conversar com ela, que a minha falando que muito feliz em 2 alunos que estudaram numa educação crítica, formando bons cidadãos. Legal. Muito obrigada, então, todo mundo que esteve com a gente. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, tem os contatos. Eu vou tentar colocar de novo no Stories o que o Pedro falou, tanto da Defensoria Pública da União e da Estadual, né, para vocês anotarem ou precisarem, a gente está... para vocês terem esse acesso.
E a live fica salva, né, no nosso IGTV, depois Paulo insere no YouTube, no Facebook já é automático, no Facebook tem legenda, então facilita um pouco quando assiste. Eu não sei se no Instagram ela entra com a legenda automática. Não, no Instagram não no entra. No Facebook sim. E no YouTube também entra em automático. Então já é, né, Opa, bacana. que já melhora, assim, a acessibilidade que a gente sempre fica Marquinhos e Zuckerberg botou no Instagram. Vamos ver. Tem que botar. Tá, jóia, então. Pedro, muito obrigada, tá? Boa noite, volta sempre. Foi um prazer. Tudo de bom aí. Obrigado e até a próxima. Tchau, parabéns pelo trabalho. Tchau, tchau. Obrigada. Você também. Parabéns pelo seu trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.